Já ouviste falar de Euribor? Hoje vamos aprofundar o teu conhecimento e ensinar tudo o que precisas de saber sobre este conceito. Hoje vamos falar sobre a Euribor e responder às principais perguntas para que tenhas todas as informações que precisas. Euribor é a abreviatura de European Interbank Offered Rate. É uma taxa de referência baseada na média dos juros praticados por um conjunto de bancos da zona euro, nos empréstimos de dinheiros que fazem entre si. Não são apenas as pessoas a título individual ou as empresas que têm necessidade de empréstimos. Também os bancos têm necessidade de se financiarem e, como tal, têm que existir taxas de juros para os empréstimos que fazem entre si. Ou seja, se o banco X precisa de financiamento, vai pedir dinheiro emprestado ao banco Y com uma taxa de juros definida. A Euribor nasceu no mesmo dia em que surgiu o euro, a 1 de janeiro de 1999. Foi concebida para harmonizar as taxas de juros interbancárias da zona euro, a partir do momento em que uma só moeda, neste caso o euro, passasse a circular nos países que o adotaram. E desde essa altura é usada como uma taxa de referência em diversos produtos financeiros, como por exemplo o crédito de habitação ou os certificados de aforro. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Euribor não é calculada pelo Banco Central Europeu. Este cálculo é realizado pela Federação Europeia de Bancos, constituída por 52 bancos europeus, ou seja, a média das taxas de juro desses 52 bancos é igual à taxa Euribor. O único banco português que está presente neste grupo é a Caixa Geral de Depósitos. Para se chegar ao valor da Euribor de uma forma mais justa, foi estipulado que se excluem 30% das taxas, ou seja, 15% correspondem às taxas mais altas e 15% às taxas mais baixas, dentro desse grupo de 52 bancos. As taxas Euribor são divulgadas todos os dias úteis, às 11 horas, pela Hora Central Europeia. Esta taxa de juro é definida diariamente pela Federação Europeia de Bancos e diz respeito a vários prazos. Ou seja, tecnicamente, nós não nos devemos referir ao Euribor como uma única taxa, porque existem 5 taxas Euribor, consoante o período de cálculo: uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses ou 12 meses. Se achas que este conteúdo está a ser útil, não te esqueças de deixar o like e subscrever o canal, nós agradecemos imenso. Apesar do Banco Central Europeu não definir a Euribor, é um organismo que influencia muito essa taxa. Tudo depende da política económica que o Banco Central Europeu vai adotando. Imaginemos que o Banco Central Europeu quer estimular a economia. Então vai utilizar as chamadas medidas expansionistas, ou seja, baixam as taxas de juro e o dinheiro fica mais barato nos empréstimos e, portanto, mais acessível. Como os bancos também se financiam junto do Banco Central Europeu, eles tendem a adotar as medidas idênticas. Por outro lado, se o Banco Central Europeu quiser desacelerar a economia, vai utilizar medidas mais restritivas e, portanto, vai fazer com que as taxas de juros aumentem. Consequentemente, vai haver menos liquidez e as pessoas pedem menos empréstimos. Então estas medidas são utilizadas, por exemplo, para controle da inflação. Se tens um crédito de habitação ou estás a pensar fazer e vais escolher uma taxa variável ou mista, é certo que vais sentir o impacto Euribor ao fazeres o teu crédito. Quando pedes um empréstimo ao banco, caso optes pela opção de teres uma taxa de juros variável indexada a Euribor, a taxa de juros estipulada que irás pagar resulta da soma de duas componentes: a taxa Euribor, seja a 3, 6 ou 12 meses, mais o spread, que é a margem de lucro do banco. A soma dessas duas componentes dá origem a outro conceito que provavelmente já ouviste falar durante um empréstimo, que é o TAN, ou seja, a taxa anual nominal. No caso do spread, será uma taxa que tu poderás negociar ao fazer o teu contrato e que se manterá fixa, ou podes voltar a sentar-te com o teu banco e renegociar as condições. Mas no caso de Euribor, a taxa será sempre variável, ou seja, será sempre revista de 3, 6 ou 12 meses, dependendo do período que escolheres quando fazes o crédito, e isso significa que a tua taxa irá atualizar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses ou 12 em 12 meses. E portanto, se Euribor subir, a prestação que tu vais pagar ao banco para o teu empréstimo vai aumentar. Se Euribor baixar, vais pagar uma prestação menor. Deixamos na descrição o link onde podes consultar todas as taxas Euribor devidamente atualizadas. Cerca de 90% dos portugueses, no momento de fazerem o seu crédito de habitação, optam pela taxa variável a 6 meses. Isto significa que de 6 em 6 meses, a prestação que tu vais pagar pelo teu crédito será alterada conforme a subida ou descida da taxa Euribor. Nos empréstimos com taxa de juro fixa, a taxa mantém-se inalterada durante o prazo que acordares com o teu banco. Neste período, a tua prestação manter-se-á igual, sem nenhuma oscilação,
A taxa não é indexada ao Euribor e por isso não está sujeita a subidas e descidas. Um investimento que beneficia bastante da subida da taxa Euribor são os certificados da Forro. O juro que tu recebes depende do Euribor. Quanto maior, mais dinheiro irás ganhar em juros. Neste momento, as taxas de juros dos certificados da Forro estão no valor mais alto dos últimos 10 anos, visto que a Euribor tem subido recentemente e já saiu de terrenos negativos, no qual esteve durante 7 anos. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Deixa nos comentários perguntas e dúvidas ou sugestão de temas que gostavas de ver abordados por nós. Acompanha as nossas redes sociais e não te esqueças de subscrever o nosso canal.